gente, tudo bem? Eu sou a Ana Rosa. Eu sou o Lucas. Bem-vindos a esse mini mochilão que a gente vai fazer hoje aqui pra vocês. Sim, é um mochilão mega especial, inclusive porque hoje o Grupo Editora Record está fazendo 78 aninhos e já estamos tendo várias superações lá rolando. Você já pode começar acompanhando a gente também no Instagram, porque ao longo do dia a gente vai postar vários conteúdos especiais, inclusive, um pequeno spoiler, no final do dia vai ter um mega hiper power sorteio lá, então você já pode ficar de olho. Sim, então, gente, já vai acompanhando, já vai seguindo nossas redes, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Além disso, tá rolando promoção especial no nosso site, www.record.com.br, com vários descontos incríveis em livros. Então, corre lá também. Sim, também essa promoção também está rolando por conta da Bienal, então já aproveita que enquanto estiver rolando o evento, vai estar tendo promoção lá no nosso site também. E outra coisa é que a Verus Editora está fazendo 10 aninhos no Grupo Editora Record e por isso também está tendo um sorteio lá no Instagram da Verus. Vocês já podem ir lá e conferir e já participar. Gente, hoje é um final de semana cheio de comemorações, a gente está muito feliz em estar aqui, inclusive com nossos autores maravilhosos, Babi, Eduardo Spor, Karina Risse. Estamos muito felizes de estar aqui. E, para começar, a gente vai falar um pouquinho dos nossos preferidos, nossos livros preferidos do ano. Sim. Que tal? Vamos? Vamos. Só para fazer, tipo, um flashback. Um esquenta. Isso, um esquenta. Eu vou começar falando de um dos meus preferidos, que é Amor de Cabelo. É esse livrinho maravilhoso que está aqui, muito fofo. Inclusive, foi uma história que inspirou o curta de animação que ganhou o Oscar de melhor animação de 2020, gente. É uma história super fofa, de empoderamento, de família, sabe? Aquele tipo de história que deixa você com o coração super quentinho. E com certeza é um dos meus livros preferidos do ano. Sim. E o seu, Lucas? Eu tenho alguns livros preferidos. Esse daqui é contar, não dá pra falar todos. Esse daqui é com certeza um dos meus livros preferidos desse ano, que é Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Esse livro aqui é um dos thrillers mais caóticos. Sim. Que a gente já lançou. Um dos melhores. Um dos melhores também, inclusive. Eu diria que é o melhor thriller desse ano. Esse livro aqui, ele vai falar sobre o Christopher, que é um menino, um jovem de 6 anos, que ele mora junto com sua mãe, eles estão fugindo do padrasto deles, que é um cara meio doido, assim, Sim. e eles estão no interior dos Estados Unidos, quando o Christopher começa a frequentar a escola, e ele é orientado a seguir uma nuvem que tem um formato de rosto, e ele entra numa floresta. Uma coisa bem tranquila. Uma coisa bem tranquila, ele entra numa floresta, porque a nuvem mandou ele entrar na floresta. E... Quem nunca, né? Quem nunca entrou Você numa tá na floresta? sua vida e aí do nada uma nuvem fala assim, pô, entra em uma floresta, do nada. E É uma coisa que acontece, né, gente? ele fica sumido nessa floresta por 6 dias. E quando ele volta, ele tá completamente mudado, ele tá muito, muito, muito inteligente. Ele tem, inclusive, uma missão do moço bonzinho, que foi o cara que salvou ele, de construir uma casa na árvore até o Natal. Senão, o mundo vai acabar. Quantos dias faltam pro Natal? Faltam uns 10 dias aí. Então, Meu Deus, espero que esse menino esteja com essa casa na árvore já adiantada, né, gente? tem que já Porque tá montada, inclusive. já tem que estar pronta aí, porque a gente precisa dessa casa na árvore. E o Stephen Chbosky, ele é um autor sensacional. Ele é o autor de As Vantagens de Ser Invisível. E ele, no caso, também é roteirista, produtor. E tudo envolvendo cinema esse homem já fez. Sim. E o livro, ele é muito, muito, muito envolvendo... Mistério, que gosta de It, Stranger Things, pra você que gosta de uma coisa assim, sabe, assustadora, um pouco macabra. Esse é o livro perfeito pra você. Lembrando que o Stephen, ele escreveu As Vantagens de Ser Invisível e ele demorou mais ou menos uns 10 anos, não foi? Sim. Pra contar a história e pra escrever o Amigo Imaginário. Então é o primeiro livro dele depois de todos esses anos. Sim. Então assim, a gente tá super empolgado. A gente leu, todo mundo aqui da Record ficou maluco, sabe? Conversava, tinha teoria. Então assim, é um livro que foi muito marcante nesse ano. Foi, completamente. Inclusive, o As Vantagens de Ser Invisível, enquanto estava sendo gravado, o Stephen já estava ali planejando, escrevendo seus esboços, e a Emma Watson, é muitas Emmas, a Emma Watson, que é uma das protagonistas do filme, ela ajudou a dar umas ideias aí pro que vai acontecer no final do livro, então assim, muito ansioso por isso aqui, é muito bom. Outro livro que a gente ficou apaixonado aqui é Uma Chama entre as Cinzas, é uma fantasia da Sabatari. Na verdade, a gente já tinha lançado os 2 livros anteriores, Uma Chama entre as Cinzas e Uma Tocha na Escuridão. E esse ano a gente lançou o 3º livro, que é Um Assassino nos Portões. É uma fantasia super eletrizante, incrível, com essas capas maravilhosas.
inclusive tem toda uma questão de representatividade. A autora optou por colocar os personagens na capa justamente para poder mostrar que esses personagens estão aí, que eles existem na narrativa. Então isso é uma coisa muito legal. Então é outro livro maravilhoso. E no ano que vem... Essa série, é bom deixar avisado, né? A série ainda não está completa, porque ainda falta o quarto livro, que é o A Sky Beyond the Storm, que foi lançado semana passada lá nos Estados Unidos. E ano que vem a gente já está confirmado que lançaremos o A Sky Beyond the Storm no ano que vem, com também essa identidade visual maravilhosa que a gente acabou de mostrar. E não só isso, como, por exemplo, Karina Riss, que está aqui, vai lançar livro também ano que vem. Vai lançar livro ano que vem. E tem, tipo assim, uns outros, sei lá, 50 livros maravilhosos que a gente vai lançar. Muitos outros livros. E é por isso que no dia 29 a gente vai ter uma live de Vem Aí, galera. No dia 29 de dezembro, às 19 horas, vai rolar a live de Vem Aí, com todas aquelas informações quentíssimas que vocês sempre perguntam. Sempre perguntam. E a gente nunca pode contar porque é segredo ainda. Mas agora a gente vai abrir o bico. Exatamente. E assim, aquele livro lá que vocês sempre ficam perguntando, cadê a capa daquele livro? Cadê o próximo livro daquela autora que eu gosto? E o título do livro? Tudo isso e muito mais a gente vai divulgar lá na live. E vão ter várias informações super legais. Então... Olha, eu, se fosse vocês acompanhavam essa live. Já acompanha. Exatamente. Hoje a gente vai começar a divulgar nas nossas redes sociais. Então, logo mais vai entrar o post, vai ter lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Stories, pra vocês lá arrastando por cima. E vai ter lá essa live. Você já pode também, daqui a pouquinho, entrar no nosso site e se cadastrar para você ficar ligadinho. E nessa landing page, nesse site, já tem um pequeno teaser com alguns autores que vão participar. Então vocês já vão poder sentir aí o que vem por aí. Gente, essa live vai ser tudo. A gente tá muito animado de falar tudo pra vocês, porque a gente não gosta de guardar segredo, não. A gente gosta de soltar tudo. Exatamente. A gente já tava aqui se tremendo porque a gente... foi assim. E aí, finalmente, a gente conseguiu falar isso. Exatamente. Então, assim, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. E não só isso, né? Daqui a pouquinho vamos ter nossos autores maravilhosos aqui do Loja. Eles vão estar falando com vocês, falando sobre os livros que foram lançados esse ano e também sobre os livros que serão lançados futuramente. Lembrando também, se você acabou de chegar, está rolando várias ações super legais de aniversário do Grupo Editorial Record. O grupo está fazendo hoje 78 anos, então ao longo desse fim de semana... neném, não é mesmo? Um bebê. Terão várias ações super legais nas nossas redes sociais e também comemoração junto com a Bienal. Estão tendo várias ações lá no nosso site com promoções e livros maravilhosos com desconto. Então é isso, gente. Acompanhem nossas redes, fiquem de olho, porque tem muita coisa legal. O ano ainda não acabou, ainda tem novidade vindo por aí, ainda tem informação. E se preparem, porque 2021, minha gente, vai vir com tudo. Eu tô muito ansioso pra gente, falar. Gente, tem coisa que a gente tá guardando há tanto tempo. Deve ter uns 3 meses. Mas não é brincadeira. Sim, aquele tipo de coisa que toda vez que vocês perguntam, a gente fica assim, não posso contar. E aí a gente vai conseguir. Vai, realmente. É isso. Se vocês tiverem mais informações sobre as promoções, sobre a Bienal, vocês podem entrar em contato também com a gente nas nossas redes sociais, inclusive no nosso site. Como eu já falei, vai ter lá as promoções para vocês participarem. Isso. Então, vamos falar com nossos autores maravilhosos Sim. agora? Vamos! Então, eu queria chamar, primeiramente, o Eduardo Spohr para falar com vocês. Oi, Spohr, tudo bem? Fala aí, beleza? Tudo certo com você? Tudo ótimo. Beleza. Então, pode falar pra gente do lançamento desse ano, Santo Guerreiro. Isso. Aí, posso começar aqui? Como é que funciona? Posso... Pode começar. Beleza. Então, primeiramente aí, muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, galera da Bienal. Que pena que esse ano não estamos juntos aí fisicamente. Que a Bienal, uma das coisas bem bacanas da Bienal é esse encontro, né, dos autores com os leitores. Mas tenho certeza que em breve a gente vai poder se reencontrar aí, fazer um grande evento. Saudade aí dos nossos encontros, aí é sempre super legal. E estou aqui para falar, então, do lançamento, né? Acho maneiro que a galera da editora, o pessoal fala sobre os lançamentos, mas também trazer os autores para falar. Eu acho muito legal, porque eu acho que o autor ele tem uma paixão especial pela história, quase como se fosse um filho, né? Então, acho bacana trazer aqui Karina Riss aí, a Babi, todo mundo para falar.
Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Esse ano eu estou lançando Santo Guerreiro Roma Invicta, né, que é o meu novo romance aí. Eu escrevi, como alguns de vocês devem saber, talvez, em alguns livros de fantasia, o Batalha do Apocalipse, a trilogia Filhos do Éden. E aí agora, né, eu resolvi mudar um pouco o gênero literário, né, porque eles eram livros de fantasia, e agora eu comecei a escrever um romance histórico, né? Na verdade, nos livros de fantasia sempre tiveram bastante coisa de história. Sou um cara que sempre fui muito interessado por história, a história da humanidade, quem me acompanha aí, eu sempre no Jovem Nerd, nos Nerdcasts de história, gosto muito. Só que a fantasia, bem ou mal, ela tem aqueles recursos, às vezes mágicos, às vezes sobrenaturais, né? Que para quem joga RPG como eu, é uma zona de conforto, né? Então se o personagem precisa fazer uma viagem, por exemplo, você pode lá abrir um portal dimensional, ou criar um monstro. Se quiser fazer um conflito, você pode fazer uma criatura destruindo o mundo. Tudo isso é permitido na fantasia. E aí eu quis me desafiar, né, em agora escrever um romance histórico. O romance histórico é muito calcado na realidade, pé no chão. Né? Aí eu não tem mais esse recurso da fantasia. Os personagens não são mais imortais, são seres humanos comuns. E o romance histórico é isso. O romance histórico é a história, a narrativa de uma história que se passa no momento passado, né, em algum evento histórico específico. E para isso eu escolhi o Império Romano. O Império Romano, que é um período histórico incrível, fascinante. Eu gosto de vários períodos da história, né? Sou apaixonado especialmente pela Idade Média, mas Roma Antiga realmente é um período fascinante para se escrever, porque temos muitos nesse sentido, né? Então resolvi fazer um romance histórico, né, nesse período romano, e escolhi uma época específica da Roma Antiga, que é o final do Império, né? Muito se fala do período áureo do Império Romano, né? Na verdade, na época da transição da República para o Império, né? Na época do Júlio César, Pompeu, a Guerra Civil, de guerras púnicas que vieram antes também, a época de Marcos Aurélio, que foi retratado no Gladiador, no filme Gladiador. Tem vários períodos interessantes da história romana, mas se fala pouco sobre esse período, sobre o fim do Império Romano, sobre a decadência do Império Romano, né? Que eu acho que é uma época que é muito interessante se falar, justamente porque estava acontecendo tudo no Império. Estava acontecendo revoltas religiosas, né, rebeliões provincianas, as províncias começaram a tentar se rebelar, as invasões bárbaras no norte, o ataque dos persas no leste, estava tudo acontecendo nesse período. Então eu falei, já que se escreve pouco nesse período, por que não, né, fazer uma história nessa época aí, nessa época da queda, não da queda, mas do início da decadência do Império Romano, que alguns historiadores chamam da Antiguidade Tardia, né, que é bem legal você ver ali o choque entre a época clássica, né, a Idade Clássica, com a Idade Média, né, com várias coisas, como a cavalaria, por exemplo, assumindo o protagonismo da guerra, as mudanças, as transformações, o cristianismo crescendo, né, se tornando, em algumas cidades, especialmente as cidades do leste, do Oriente, mais fortes do que as religiões estatais, aí, as religiões romanas e tal. Então, esses confrontos todos são muito interessantes. E aí, beleza, resolvi escrever aí uma história nesse período, mas aí eu precisava de um personagem, né? Um personagem que romance é isso, né? Você tem os personagens e os personagens que te guiam através da história, né? Através da trama, não só a história com H maiúsculo, mas a trama. E aí eu fui pesquisando, claro, fiz muitas pesquisas, e como eu sempre fui também, gostei muito de batalhas, de descrições de batalhas, de guerras, então eu descobri, né, que o grande herói, né, o grande santo guerreiro, São Jorge, ele era desse período. Poucas pessoas sabem. A gente tem uma ideia do São Jorge, talvez por essa imagem medieval, achar que ele é da Idade Média, ele está muito ligado às cruzadas, mas São Jorge, ele realmente, segundo a tradição, ele é muito anterior. Ele era um cavaleiro romano que foi martirizado em 303 durante a última perseguição dos cristãos. Então, a verdade assim, é muito diferente do mito, né? São Jorge não é uma figura medieval, é uma figura romana. Então eu resolvi, que legal, tem um personagem que já é um personagem fascinante, e ele está no centro aí, porque ele não só era um oficial romano, como ele pertencia à guarda de elite do imperador, o imperador Diocleciano,
que era o imperador da época. Então, caramba, tinha realmente uma época muito fascinante, um personagem mais incrível ainda, que é São Jorge, né? Então, esse foi o exercício, né, de imaginar como é que seria se São Jorge tivesse realmente existido. Muitos acreditam que ele de fato existiu, né? E não existe comprovação histórica que São Jorge existiu, mas existem muitos indícios de que ele teria existido. Então, se ele teria existido, como é que era, né? Será que São Jorge era esse cavaleiro medieval? Não, era um cavaleiro romano, como eu falei antes. Como é que ele teria vivido, né? Como é que ele teria vivido nessa época? O que ele teria visto? Ele, como um guarda do imperador, ele poderia ter sido mandado para várias guerras, conhecendo várias partes do império, várias cidades, se envolvido em várias aventuras. E então resolvi contar essa história de São Jorge, né? A história real, né? Não real, mas acho que é a mais fidedigna possível história de São Jorge, né? Que ele, inclusive, no livro é chamado de Geórgios, pelo seu nome grego, né? Um nome grego, porque ele nasceu no Oriente, né? No Império Romano do Leste. E poucas pessoas sabem, a gente pensa em Roma, falam em latim e tal, né? Mas o Império Romano do Leste, a parte oriental do Império Romano, ela era toda helenizada, né? Só se falava grego. Então, Geórgios é o nome grego dele, né? Ele foi ensinado. E aí o primeiro livro começa, na verdade, falando sobre os pais dele, né? Sobre os pais do São Jorge, porque eu achei muito importante também contar essa história dos pais dele, como é que os pais dele se conheceram, os pais dele que foram muito importantes para a formação dele e até para a formação do próprio símbolo, porque São Jorge ele é conhecido como um santo diferente, porque ele é um cristão, portanto tem essa natureza pacifista de estender a mão, de ajudar, mas ao mesmo tempo ele também tem as armas para se impor, não para praticar violência, mas se impor quando é necessário, né? E o pai dele era um guerreiro romano, um cavaleiro romano, e a mãe dele é uma jovem cristã. Então os dois, né, tanto o pai foi responsável por essa parte dele mais bélica, mais militar, e a mãe pela parte mais pacífica, pela parte cristã, né? Então o primeiro livro, né, que na verdade é uma trilogia, né? Santo Guerreiro, esse primeiro é o Roma Invicta. Depois teremos mais 2 livros que falarei oportunamente aqui para não embolar, porque o nosso tempo também é curto. Então teremos esses 3 livros. O primeiro livro, então, se passa aí, conta a história dos pais dele, fala sobre o nascimento dele, o nascimento desse personagem, depois a adolescência, né, o que aconteceu com ele, a tradição, a lenda grega que eu me baseei, fala que os pais dele, em certo momento, foram mortos, e ele fugiu da cidade dele para ir até a capital do Império, que não era Roma na época, olha só que loucura, era Nicomédia, na Turquia, foi se encontrar com o imperador para pedir, para saber se ele o imperador poderia ajudá-lo para ele se tornar um cavaleiro, né? E aí isso que acontece, ele se torna então um cavaleiro, e o livro é isso, o livro é a jornada dele até se tornar um cavaleiro da púrpura, né? Então, e depois os próximos livros vão falar da jornada dele, como tribuno militar, e depois como duque, até o seu martírio aí. Então essa foi a ideia, né? Contar a história de São Jorge tal qual ela deveria ter acontecido, né? E claro, né, nos romances históricos a gente sempre, eu acho que o bacana do romance, antes de tudo, falar sobre a vida privada, né? A gente, quando estuda aí uma história com H maiúsculo, né? A gente estuda os documentos, a gente estuda pelos historiadores, a gente vê o big picture, né? O grande panorama da época. Mas como é que era a vida desses caras, né? Como é que eles viviam? Né? Como é que era realmente, efetivamente, viver e passear pela uma cidade romana? Como é que era viajar naquele período? É isso que é legal do romance. Quer dizer, o romance ele traz essa oportunidade de você conhecer esses detalhes que não estariam nos livros de história, né? O personagem viajando, né? Como é que era, curiosidades, por exemplo, né? De como é que você ia ao banheiro, por exemplo, na Roma Antiga, como é que era isso, né? Como é que se fazia, como é que eram as estradas, né?
onde é que você parava durante as suas viagens, como é que eram as grandes cidades, né? Como é que as cidades eram, como é que era o pensamento na época, o que as pessoas pensavam, elas acreditavam nos deuses, os romanos eram muito supersticiosos, né? Mas ao mesmo tempo você tinha lá a filosofia grega, né? Que também propõe outras coisas, tal. Então tudo isso aí você consegue ver através dos personagens. Então foi isso assim que eu resolvi fazer. E Santo Guerreiro Roma Invicta aí tá em todas as livrarias aí para quem quiser conhecer. A gente, durante a pré-venda, a gente conseguiu fazer uns mapas muito legais, né? Que agora só está dentro do livro o mapa, mas ainda assim está bacana. A editora conseguiu, que eu achei bem bacana, não só colocar o mapa dentro do livro, aqui como, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, o mapa aqui, assim, né? E foi muito legal a construção desse mapa, mas ela também conseguiu colocar o mapa aqui colorido, aqui na contracapa do livro. Foi um trabalho incrível aí do ilustrador Marcelo Amaral, conhecido meu. Uma curiosidade. Bom, então é isso que eu estou aí para falar. Então, queria agradecer, não vou me estender muito aqui, porque eu tenho um tempo limitado, dar espaço para os nossos outros queridos autores. Então, queria agradecer de novo aí a oportunidade de estar aqui, agradecer a Bienal, e com votos de que possamos logo nos encontrar, né, pessoalmente, que acho que para o autor é uma coisa, é um presente poder se encontrar com seus leitores, e a Bienal, isso que é legal, a Bienal nos proporciona isso, dessa vez virtualmente, mas em breve nos veremos de novo. Certo, pessoal da Bienal? Acho que meu tempo está acabando aí. Como é que eu faço aqui? Fico aqui, espero vocês. Me deram 1 minuto aí acho que eu já encerrei. Muito obrigada, Expor, valeu mesmo. Foi ótimo, obrigada pela sua participação. Gente, Santo Guerreiro é incrível. E agora a gente vai chamar a nossa próxima convidada, maravilhosa. Que a nossa próxima, então, é a Babi. Mas antes, é bom deixar avisado que tanto o livro da Babi quanto o livro do Expor ainda estão sendo vendidos, mesmo que a pré-venda já tenha acabado. E, inclusive, o do Expor talvez ainda tenha na Amazon. Até ontem de noite ainda tinha alguns pouquíssimos exemplares com esse mapa que ele comentou. Então, se vocês correrem, talvez ainda consigam encontrar. Mas também não é nada garantido, tá? Não quero me prometer. Gente, é muito concorrido. É muito concorrido. Exatamente. Não é à toa que ficou um tempão em pré-venda e esgotou em várias lojas. Exatamente. Então tem que ser ligeiro. Exatamente. Então, se vocês quiserem, ficou curioso para ver o que o Expor falou sobre o livro e já quer começar a acompanhar essa nova trilogia que vai vir aí, então já garante o seu. Agora sim, vamos falar com a Babi. Olá! Oi, Babi! Boa tarde, que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite, Bienal. Oi aos 2 autores, o Eduardo e a Karina. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu novo lançamento. Eu tenho, na verdade, 4 livros publicados com a Verus Editora, do Grupo Record, que, aliás, está fazendo aniversário, né? 78 anos do Grupo Record e 10 anos do selo Verus no Grupo Editorial Record. Parabéns. Gente, primeiro, assim, muitas saudades dos nossos encontros. É muito bom estar aqui online, mas, na real, a gente está, todo mundo, acho que, morrendo de saudades de se abraçar e de se encontrar e da bagunça da Bienal ao vivo. Esperamos que ano que vem a gente possa estar juntos aí nesses eventos que a gente gosta tanto de participar e para poder se ver e matar saudades. Vou falar um pouquinho do meu novo lançamento, que é o Meia-Noite. Esse livro é um romance de época, que saiu, a princípio, pelo Clube da Karina Risse de Romances. Aliás, que delícia de experiência. É o primeiro livro que eu lancei num clube de romances. E esse é um clube maravilhoso. Foi uma honra e muito, muito gostoso mesmo participar lançando Meia-Noite Evelyn através do Clube da Karina.
Quem não conhece, fica aí também o convite. É um clube de leitura incrível, com a curadoria da Karina Risse. E para quem é apaixonado por romances, é muito bacana. Bom, Meia-Noite Evelyn é um romance de época que se passa no final do século XIX, 1890. É uma época que eu amo, assim, então, para mim foi uma delícia pesquisar para escrever sobre esse período. É o período vitoriano, mas, na verdade, a gente já está na Belle Époque, assim, e eu acho que é um momento em que o mundo está mudando muito e está tendo tipo, muitas descobertas maravilhosas, né, mudanças, modernização geral, assim, tanto na cultura como... O que aconteceu? Será que eu tô tudo bem? Eu com o telefone aqui. Ai, eu tô no celular, desculpa. Estou mudando de casa, eu penso que loucura. E o meu computador não está no escritório ainda, então eu tive que fazer do celular essa live, desculpa. Mas, enfim, é um período que eu amo. Então, não só toda a modernização e todos os avanços culturais que estão acontecendo no mundo, mas as roupas, os figurinos, os trajes. Então, foi uma delícia mesmo pesquisar, entrar um pouquinho mais nesse universo para desenvolver essa história. O Harry e a Evelyn, que são os protagonistas desse romance, é um casal, para mim, muito, muito especial, porque quem me acompanha, quem conhece meu trabalho, sabe que eu sou muito fã do gênero de época, e depois de algum tempo sem escrever romances de época na Inglaterra, eles trouxeram de volta isso para minha escrita, né? E então já começa daí que eu amo por isso. Harry é um duque inglês que mora nos Estados Unidos e que é um empresário. Na verdade, ele mudou da Inglaterra para os Estados Unidos quando ele tinha uns 18 anos e ele fugiu da Inglaterra, mais ou menos, porque ele tinha muito problema de relacionamento com o pai e com o tio. Então ele sai da Inglaterra jurando que ele nunca mais vai voltar. Inclusive o pai dele fala para ele não voltar mesmo, porque o pai se casou novamente. E aí ele dá maior força, fala assim, não volta mesmo. Tipo, eles têm uma relação super complexa e meio que se odeiam, assim, a gente não sabe o porquê no começo da história, mas o Harry começa o romance em Nova York como um empresário muito bem sucedido, recebendo um convite, meio ordem, da rainha da Inglaterra, para ele voltar ao reino, porque o pai dele havia falecido e ele era o novo duque de Rutley, e aquilo que o Harry imaginou, que na verdade o pai ia ter um outro herdeiro, porque o pai, antes dele deixar a Inglaterra, o pai está se casando com outra mulher, né? E o pai não deixa um outro herdeiro, e na verdade o pai até tenta entrar em contato com ele 2 anos antes, ele ignora completamente. E aí, com esse convite da rainha, ele se vê obrigado a voltar ao reino. Na verdade, ele se vê forçado e muito a contragosto, ele tem que voltar para a Inglaterra. E quando ele retorna para a Inglaterra, ele quer só chegar lá, resolver tudo o mais rápido possível, mas ele tem um outro problema para lidar, porque a pessoa que ele mais odeia não é o pai, é o tio. E o tio é o próximo na linha de sucessão, que é um conde. O conde Derby é o próximo na linha da sucessão do título. E ele precisa dar um jeito, porque assim, se ele não volta para a Inglaterra e assume o título, o tio dele se colocou à disposição da rainha para assumir esse título de duque no lugar dele. E ele não quer, ele prefere morrer a dar tipo um botão das roupas dele para o tio, quem dirá o título que, por mais que ele odeie, é o título que o tio tanto quer e tanto deseja, porque o tio é um cara mega vaidoso.
E aí ele volta para a Inglaterra e nessa volta que ele quer que seja uma coisa super rápida, ele na verdade vai se ver ali numa situação que ele vai ter que casar. A rainha meio que sugere que ele case para que o título permaneça com ele, permaneça na família dele, né, com ele, na família direta dele, e que ele volte para a Inglaterra com frequência para obrigações do título. E aí, nessa confusão toda inicial, ele vai encontrar a Evelyn Case, que é a nossa protagonista, que, na verdade, é filha da madrasta do Harry. Só que eles mal se conheceram, porque ela tinha 10 anos quando o pai do Harry, antigo duque, se casou com a mãe dela, e ele foi logo embora da Inglaterra. Então, eles mal tinham se visto na vida. E aí, eles vão se encontrar numa festa, que é uma festa meio escandalosa da cidade, e ela entra por curiosidade. A Evelyn também está vivendo uma situação desafiadora. A Evelyn, ela precisa se casar também, porque conforme o tio dele quer o título, ele pede para a Evelyn, que mora na casa do antigo duque, do pai do Harry, sair da casa, e ela se vê numa situação meio Cinderela. Mas o pior é que a Evelyn tem uma irmã, que é uma meia-irmã, filha do casamento da mãe dela com o pai do Harry, que é o padrasto da Evelyn, e ela ama essa menina. A Evelyn ficou órfã, a mãe dela também morreu quando ela deu à luz para essa menina de 3 anos, que é a Violet, e ela ama essa menina loucamente, e se ela sair do castelo do ducado, se ela se vê obrigada, porque o Conde Derby fala que ela tem um prazo para sair, ela está no olho da rua, sem dinheiro, e tendo que deixar a irmã que ela tanto ama para trás. E ela é meio que mãe ela se sente mãe da Violet, porque ela ajudou a criar, como a mãe da Evelyn morreu no parto, a mãe delas morreu no parto, ela se vê obrigada a criar, obrigada não, ela cria por amor a irmã, e ela cria um vínculo, na verdade, maternal e muito profundo com a Violet. Então, ela quer casar com um nobre, e de preferência que esse nobre esteja apaixonado por ela, porque ela acha que um nobre apaixonado é o único jeito dela conseguir lutar pela guarda e a tutela da irmã menor, da Violet. E nessa situação toda, assim, inusitada e louca, eles vão se encontrar nessa festa que eu tinha falado, que é uma festa super escandalosa, a Evelyn lá de máscara e tal, e eles vão ter um primeiro encontro ali, e vão ter na verdade, dali inicia uma relação explosiva, uma química muito grande entre eles, só que eles não sabem quem são, eles não sabem que são, entre aspas, parentes, meio irmãos de criação, sem ser, porque nunca conviveram. E vão descobrir isso e vão ter que enfrentar toda essa situação aí louca, dos dois precisarem casar, cada um com seus interesses, e vencer aí essa atração que eles sentem e que pode ser um problema para o plano de ambos. Então, esse romance, assim, para mim foi muito lindo por todos os motivos que eu já citei. Ele traz ares de Cinderela, que é um dos meus contos de fadas favorito, e sinto que, assim, ao mesmo tempo que ele foi muito lindo, a questão central do romance, que é o problema do Harry, o que fez ele deixar a Inglaterra, foi uma questão bem desafiadora, porque é um tema sensível, e foi uma questão, assim, que eu, como autora, nunca tinha imaginado que eu ia escrever, eu nunca tinha me visto ou pensado em escrever sobre isso, e, de repente, o Harry, que é o nosso protagonista, o nosso duque, que odeia a nobreza, ele me joga isso, assim, no meio do livro, quando ele conta o problema dele para Evelyn,
E aí eu falei, bom, e agora? O que eu faço? Vamos, não vamos? E aí eu segui minha intuição, meu processo de escrita é sempre muito intuitivo. E eu falei, vou confiar no que ele está me contando e vamos ver onde isso vai levar esses dois mocinhos, né? E é isso. Daí eu não quero falar, não vou falar de jeito nenhum o que para não dar spoilers, porque imagino que tem bastante gente que ainda não leu aqui assistindo. Mas esse romance, para mim, eu chamo ele de meu new adult de época, porque eu sinto que ele mescla super assim a questão que os new adults normalmente, né, quem é fã de romance acompanha e lê muito romance, sabe que são questões mais dramáticas e questões mais sérias, assim, que envolvem um ou dois protagonistas, e de época porque ele vai ter toda a magia de época e toda a questão do humor da época e do romance e cenas mais apimentadas. Então, eu acho que ele mescla bem esses dois gêneros. Eu vou ler um trechinho, que meu marido está aqui escrevendo uma coisa para mim. Eu vou ler um trechinho. Ah, tá. Ele está falando para eu falar do evento, é verdade. Terça-feira, gente, agora, dia 15, às 7 horas, vai ter o evento de lançamento online de Meia Noite Evelyn, que vai acontecer no IG da Verus Editora, com mediação da Paula Alexandra, do Livros e Fuxicos, e vão ter muitas surpresas. Os livros vendidos no dia do evento pela Livraria Travessa vão ser autografados nominalmente, e além disso vão ter outras surpresas, sorteios e outras coisas que a gente está preparando bem especiais para vocês. Então eu vou ler aqui, gente, na verdade a quarta capa, um trechinho da quarta capa, e aí acho que a gente pode encerrar porque tem tempo, e é isso, vou ler. Não quero que o nosso primeiro beijo seja em uma viela mal iluminada de Londres. Você merece flores e champanhe. Merece atenção e dedicação plena. Abaixou o tom de voz para um sussurro. Quando eu começar a beijá-la, não sei se vou conseguir parar. E antes disso, eu quero conhecê-la melhor. Preciso lhe explicar certas coisas. E depois, quero vê-la se desfazer em meus braços. Deixa? Cada palavra dele, apesar de soar bastante convencido de que iriam se deitar, parecia lançá-la em um redemoinho de sensações novas, incontroláveis e irresistíveis. Sua boca secou, as pernas amoleceram mais e teve de engolir em seco algumas vezes a fim de conseguir respirar. Piscou atordoada. As coisas não deveriam acontecer daquele jeito. Precisava provar a si mesma que era capaz de tomar o controle da situação. Porque se fosse cortejada a sério, com a sensação de que deixava de raciocinar por causa de um rosto bonito, um corpo atlético, um olhar penetrante e palavras sedutoras, entraria nos salões provavelmente insegura e tremendo. Entraria apavorada. Lembrou-se da frase de Bianca: a sedução está ligada à confiança. Por isso, alguns homens costumam temer mulheres sedutoras. Eu quero levá-la ao meu e ela o beijou. É isso. Esse é o trechinho da quarta capa. E esses dois são muito especiais. Eu espero que vocês, quem ainda não conhece a minha escrita ou quem ainda não leu a história, dê uma chance para esse casal, que eu tenho certeza que ele vai ganhar um pedacinho do seu coração, assim como ganhou o meu, enquanto eu escrevia. Gente, obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui falando com vocês. É um período muito desafiador para o mundo que a gente está vivendo, mas esses encontros tornam as coisas mais fáceis, com certeza. Sim, com certeza. Muito obrigada, Babi, pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Galera, então, Meia Noite Evelyn, nas livrarias, nas lojas. E tem evento também, dia 15, então... Isso. Maravilhoso. Se você perdeu, então, a pré-venda, que inclusive foi autografada. Todos os livros vendidos na pré-venda foram autografados pela Babi. Sim. Tem uma foto maravilhosa dela com vários livros. Sim. E se você perdeu, então, no dia 15, terça-feira, você vai ter uma outra oportunidade de conseguir o autógrafo da Babi. Isso. E, inclusive, um outro aviso super rapidinho, como a Babi comentou, o Meia Noite Evelyn
fez parte do Clube da Carina, Isso. que já está renovado para o ano que vem. Você já Isso. pode ir lá e garantir a primeira caixa, que vai ser em janeiro. Até 31/12 tá rolando assinatura. Então, gente, olha esse livro maravilhoso que foi na caixa da Carina. Isso. Então, assim, imagina o que vem ano que vem. E, caso você não saiba o que é o Clube da Carina, é um clube em que lançamentos como Meia Noite Evelyn chegam uns 3 meses antes. Isso, antes para os leitores. Sempre romances maravilhosos, indicados pela nossa maravilhosa Karina Riss, que está bem aqui, ou aqui. Do outro lado, isso. Não, E é ela que vai conversar com a gente agora. Oi, Karina, tudo bem? Oi, meus amores! Que delícia poder falar com todos vocês. A Ana, o Felipe, Eduardo, Babi, todo mundo que já passou por aqui, e você que está nos assistindo nessa Bienal diferentona, como exigem esses novos tempos. Ano que vem, se Deus quiser, na próxima edição da Bienal de São Paulo, a gente vai estar ali todo mundo junto, se abraçando, porque vai poder, gente, eu vou acreditar nisso. Muito obrigada pelo convite, Bienal e a Record, parabéns para minha editora Verus, que está de aniversário hoje, eu não sabia. Eu acho que estou aqui para falar de Indomada, é isso? Eu só queria mostrar... Queremos saber. Para quem não sabe, Indomada é o 6º e último livro da série Perdida. Aqui em cima você consegue ver, em cima da minha cabeça, aqui a série todinha completa, que começou lá com Perdida em 2010, e agora eu estou chegando nesse final, nesse capítulo. O livro está quase pronto mesmo. Essa foi a surpresa que chegou na caixa do Clube da Carina, o primeiro capítulo do livro. Estou mega nervosa. Foi uma caminhada bem longa até aqui, porque quando eu escrevi, eu tinha a história completa para 6 livros, mas eu não sabia se eu teria oportunidade de contar tantas histórias. E as coisas aconteceram de uma maneira tão maravilhosa que eu não só consegui, mas como muitos dos meus leitores estão esperando por esse livro. Gente, muito obrigada por sempre me acompanharem. Indomada, a gente volta para a família Clark, a gente volta para Sofia, e as 2 filhas, que agora 2 mulheres. A Sofia, ela está enfrentando bastante dificuldade. A Sofia criou, a partir do zero, do nada, uma fábrica de cosméticos no século XIX, porque ela não gostou do shampoo que ela usava, ela não gostou de nada que existia, ela era tudo muito agressivo e ela queria fazer algo mais sustentável, ela queria ser dona de si, ela queria ter o próprio dinheiro, diferente do que acontecia na época, né, onde a mulher recebia uma mesada de maridos ou de pais, ela queria ser independente como ela era no século XIX. A Sofia viaja no tempo, para quem não leu Perdida, e vai parar lá no século XIX, encontra o Ian, eles têm um amor quase que instantâneo. E então a Sofia está enfrentando dificuldade, alguns clientes, alguns fornecedores não curtem a ideia de trabalhar com uma mulher. E paralelo a isso tudo, ela tenta ajudar as filhas. A Marina Clark. A Marina é uma menina completamente indomada. Ela ama os cavalos, assim como o pai. Ela não sai do estábulo. A vida dela é os cavalos e a água dela mora. E o melhor amigo foi para Londres. O Sam foi para Londres estudar medicina. E, de repente, chegam notícias de que ele está noivo, e a Marina, ela fica de coração partido, porque como o melhor amigo fica noivo, e ele nem disse nada para ela, ela também tem muitos pretendentes ali pela vila, onde eles a pedem em casamento, ela acaba aceitando, mas quando o Sam retorna, ela fica muito confusa com as coisas que ela anda sentindo pelo melhor amigo, coisas que antes não existiam, e que agora que ambos cresceram e são adultos, começaram a florescer. A Ana Lu, ela está tentando... o sonho da Ana Lu, o grande amor da Ana Lu é a ciência. Ela é uma menina muito curiosa, ela lê sobre tudo, ela quer saber, conhecer sobre tudo. E ela se encantou com a medicina, como o primo e o tio, e ela queria muito seguir esse mesmo caminho, mas na época as mulheres ainda não podiam. Eu encontrei muita informação que eu, como mulher, acho que todos nós, como sociedade, é muito irritante coisas do tipo, coisa real, fato real, né? Um senador da Bahia, mais ou menos nesse período de 1850, onde
uma parte dos senadores queriam permitir que a mulher fosse para a escola. Um dos senadores contra, ele disse que a mulher não precisava de muito além de ser alfabetizada e saber as quatro operações matemáticas básicas. Então, Ana Lu está, nesse período, tentando encontrar um caminho, não desistiu disso tudo, ela ainda quer ir para a faculdade, mas está bem complicado para ela. E aí o coração da Ana está partido, porque justamente o cara que ela ama, desde que ela tinha 12, 13 anos, assim que ele chegou na vila, pediu a irmã em casamento e a Nina aceitou. Então eu estou numa história onde eu vou falar sobre muitos amores, todos os tipos de amores, amor de amigo, amor fraternal, amor de mãe, amor romântico. Eu acho que a ideia da série Perdida sempre foi essa, falar de amor, levar o amor, assim como a Sofia, né, escolhe sempre na vida dela, tudo tudo aconteceu devido ao amor. Acho que é o que eu mais gosto de abordar, ainda mais em épocas como essa, onde a gente está tão carente de bons sentimentos, né? Acho que traz um pouco de alento. O livro deve ser lançado no ano que vem, e eu espero que, talvez, acho que no primeiro semestre, mas isso quem decide sempre é a Verus. Ainda não temos capa, essa que eu mostrei aqui é só um encartezinho mesmo para que o livro pudesse, para que o primeiro capítulo pudesse fazer parte da última caixa do clube de romance da Karina, sou eu. E eu estou super ansiosa para conhecer a capa, para conhecer o rosto, eu estou super ansiosa para que vocês leiam um desfecho dessa história que está comigo faz tanto tempo, que me trouxe até aqui, né? Foi com ela que eu comecei essa brincadeira de escritora que ficou uma coisa tão séria depois. Deixa eu ver. A ideia toda da série, eu estava ouvindo o Eduardo falar um pouquinho antes. O escritor é uma pessoa, acho que é um sujeito muito curioso, né? A minha ideia correu muito junto com a do Eduardo, como é que eram os banheiros em épocas passadas, e que tipo de comida se comia naquela época, vestidos a gente vê, mas o que tinha lá embaixo? E os meninos usavam o quê? E botas? E como é que eram feitos calçados na época? Hoje tudo é anatômico, né? Então, a ideia inicial do livro Perdida, que foi o primeiro livro que eu escrevi, surgiu assim, desse monte de curiosidadezinhas, de pequenas curiosidadezinhas, misturando ao meu desejo, infelizmente, impossível de viajar no tempo para conhecer a Jane Austen. Sou apaixonada por ela. E foi assim que a Sofia apareceu. A ideia era que ela desse, sabe, uma volta ali no século XIX, comparasse o nosso mundo moderno com tudo que ela estava encontrando e voltasse para casa. Mas nesse meio, eu não previ que haveria e haveria esse amor, e aí a história tomou conta sozinha. A Sofia, eu havia planejado um caminho, mas a Sofia tomou um rumo completamente diferente, e eu amo quando isso acontece, quando as minhas personagens roubam a história para elas, porque então já não sou mais eu contando uma história, é a Sofia me contando uma história, e eu acho que isso torna tudo muito mais, para mim, escritora, muito mais divertido, muito mais real também, uma voz muito mais dela do que minha, que acho que todo escritor quer que vocês ouçam a voz das personagens, não a nossa. E isso foi quase 10 anos atrás. Então, agora eu chego nesse final da série, tem sido uma experiência muito maravilhosa voltar para a Sofia, voltar para esse universo da Sofia, e ao mesmo tempo um pouquinho, é um sentimento meio agridoce, sabe, acalenta e machuca ao mesmo tempo, porque eu sei que eu estou me despedindo dela, eu tô me despedindo da Sofia, e eu tô com ela há tanto tempo, como, por mais que eu me aventure em outras histórias e conheça outras personagens, eu sinto que a Sofia está sempre comigo, ela está sempre por perto, ela está sempre disposta a falar.
E agora eu tô sentindo esse adeus e, gente, tá pesando. São 10 anos com ela, muito tempo com ela. Não sei como é que vai ser minha vida agora, sem pensar. Lá no século XIX, a partir do lançamento de Indomada. Eu espero que ela ainda volte em algum momento para me contar como é que andam as coisas lá depois de tudo que vai acontecer nesse livro. E tem coisa para acontecer nesse livro. O livro ficou imenso, mas muito imenso de verdade. Acho que é o mais longo de todos os que eu já escrevi. E olha que a Luna era até então o meu livro mais extenso. Mas são muitas histórias para contar. Eu tenho 3 histórias que vão se entrelaçando o tempo todo, elas se costuram para a gente chegar no final da série que eu havia imaginado lá atrás. Estou muito ansiosa, gente. Estou torcendo muito para que o tempo passe rápido e esse lançamento aconteça, quem sabe no momento nosso, né, como sociedade, mais feliz do que esse que vivemos agora, mais livres e sem medo, para poder ver todo mundo. Eu tô louca para botar o pé na estrada e matar a saudade. A Bienal, essa semana, aguardando este dia do meu evento com o Eduardo e a Babi e os meninos lá da Record e as meninas. Eu ficava pensando nisso, caramba, que saudade de Bienal, que já foi em uma Bienal decente, né? Quando você entra no pavilhão e aquele cheiro de gente com livro e tinta. Ai, meu Deus, que saudade de tudo isso. Que bom que conseguimos fazer uma Bienal virtual e driblar esse vírus, né? De uma maneira ou de outra, a gente consegue se juntar. E dá para matar um pouquinho da saudade. No próximo, se Deus quiser, será um momento bem melhor. Que mais que eu posso dizer? Eu acho que eu vou pedir para Veros me atender, quem sabe, para a gente conseguir disponibilizar esse primeiro capítulo que veio na caixa deste mês do clube, talvez em janeiro, para que todo mundo possa ler. Eu sou péssima, gente, para fazer uma sinopse, porque eu sempre acabo dando spoiler, então eu tento não falar muito para não acabar estragando a surpresa, né? Mas eu sou péssima de verdade. Então é isso. Indomada vai falar de amores e de lutas e de não desistir de sonhos, mesmo quando eles pareçam impossíveis. Eu acho que acaba sendo mais ou menos a trajetória de um pouco de todos nós. É o meu, é da minha irmã, é de muitas pessoas que eu conheço. Quando você fala, olha, eu tô com uma ideia, eu queria fazer tal coisa, e alguém sempre diz, mas isso é difícil, não é um caminho tão fácil. Não, o caminho não é fácil. E por isso mesmo é tão gostoso, né? O desafio, o se testar e se arriscar, e se não der certo, não deu, tudo bem. A gente começa outra vez e arruma outro sonho para sonhar. Então, eu estou vivendo o meu, hoje, aqui nessa Bienal, falando com vocês do meu 11º livro. Gente, é muito doido. Então, espero que vocês também não desistam dos sonhos de vocês, não importa o que seja, não importa o tamanho, não importa que digam que é impossível, é difícil. O sonho é seu, você sabe dele, e vai, luta, corre atrás para que aconteça. E se não acontecer, tá tudo bem, a gente erra, aprende com o erro e segue em frente. Essa é uma das mensagens também que o Indomada vai trazer de erros e de acertos e de botar as caras e ver o que acontece. Eu não sei se eu já estourei meu tempo. Falta 5 minutos. Eu tenho que encerrar. Ana? Lucas? Pode. É uma coisa muito legal. A gente vai ter Indomada no ano que vem, mas se você quiser ficar com a Karina, a gente pode assinar o clube, gente. Sim. Pra ficar uma Karina assim. Fale um pouquinho do seu clube. Vou mostrar a caixinha, gente. Esse é meu clube de romance. Então, eu ainda não fiz um unboxing, mas eu posso fazer ao vivo, gente. Tudo bem. Pode, Ana? Não sei se pode, porque tem gente que ainda não recebeu. Então eu vou mostrar. Então tá, ok. Pode a caixa. A ideia é a seguinte, você recebe 2 livros mestre, 2 romances.
Um inédito, mas inédito de verdade, como eles disseram agorinha, você recebe 3 meses antes dele ir para a livraria, e do catálogo da Record, que é assim, aqueles que fazem parte dos meus favoritos da vida. E também tem brindes, tem cards que são meus xodós, tem marcadores, tem cupom de desconto, tem live exclusiva comigo, onde a gente debate, é um clube de livro de verdade, a gente se reúne uma vez por mês para debater cada livro. Esse ano foi, acho que, um alento para o meu coração, esses encontros onde a gente tinha um pouco de normalidade para falar de livro e esquecer todo o resto que estava acontecendo. Foi uma delícia. E o clube tem sido um sucesso muito grande. Obrigada para todo mundo que embarcou nessa ideia comigo. Obrigada, Record, também pela ideia e a oportunidade. Tem sido um sucesso e nós renovamos para a 3ª temporada, que já está quase aí. Os livros já estão selecionados das 2 primeiras caixas, gente. Só livrão, só romance mesmo, daqueles de fazer o coração da gente bater mais rápido. Vocês vão amar, eu acho. Espero. Para saber mais, é só entrar no site clubedacarina.com.br. Ali tem tudo explicadinho. Não esquece que a assinatura é só até o final desse mês. Isso. Ai, tô muito animada. A caixa do ano que vem tá tudo perfeito. A gente já estamos todos muito animados por essa temporada do clube. Karina, muito obrigada pela sua participação. Sempre maravilhoso estar com você, com todos eles. A Babi e o Spor já foram, mas enfim, foi muito legal, foi ótimo, maravilhosa essa oportunidade da gente estar junto nessa Bienal, né, que é diferente, mas é tão legal e é tão divertida. Sim, pra gente se reencontrar mesmo da maneira que dá. Inclusive, então, né, o Clube da Karina nesse mês de dezembro já teve essa curiosidade aí, essa exclusiva, então você já não vai perder essa oportunidade. E como a gente também já comentou lá no iniciozinho, logo mais, dia 29, vai ter uma live mega hiper power especial com vários livros maravilhosos que a gente vai lançar. No ano que vem a gente vai anunciar tudo lá em primeira mão. Então vai ser ótimo, gente. Continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando os autores, a Babi, o Spor, a Karina, todo mundo nas redes sociais, tá bom? Foi incrível estar aqui com vocês, maravilhoso nessa tarde. Sim. Mais alguma novidade, Lucas? Não, né? Não, só também lembrar que tá rolando promoção em livros lá no nosso site, por conta do aniversário da Record e também por conta da Bienal. E hoje, no aniversáriozão, né, porque são 78 anos, do Grupo Editorial Record, também vai ter vários conteúdos super legais no nosso Instagram, tá aqui. Tá aqui? Tá no nome aqui. Vocês vão lá seguir a gente. Isso. A gente tá sempre por lá. Se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta, é só mandar pra gente. Tá bom? Isso. Um beijo, gente. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, Karina. Tchau, gente. Tchau, Karina. Até a próxima. Tchau. Beijo.